Vocês conhecem todos os tratados de limites relacionados ao território brasileiro no período colonial? Vem comigo que eu te conto. Meu nome é Lorena Tato, sou professora e hoje a gente vai falar de história. Sempre que a gente fala sobre tratados na história do Brasil, a gente precisa lembrar que uma das nossas referências é o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, traçando uma rota 370 léguas a oeste de Cabo Verde. A partir do Tratado de Tordesilhas, a gente tem o que define os limites territoriais entre Portugal e Espanha. Só que a gente sabe que ao longo da nossa história colonial, Portugal não vai respeitar muito esse Tratado de Tordesilhas, né? E é aí que vem esses novos tratados que são assinados a partir do século XVII. E a grande maioria desses tratados são assinados a partir da formação de um território que a gente chama de Colônia de Sacramento. Quando a gente fala da formação da Colônia de Sacramento, a gente remonta lá ao final do século XVII, aproximadamente em 1680. A Colônia de Sacramento foi fundada por um português chamado Manuel Lobo, fora dos limites do Tratado de Tordesilhas e às margens da saída da Bacia do Prata. Esse era um território que era muito importante porque era por onde escoava toda a prata da América Espanhola. A gente está falando ali de um território que dentro da organização administrativa da América Espanhola a gente chamava de Vice-Reino do Prata. E os portugueses vão fundar uma colônia justamente ali. Logo que os portugueses fundam a Colônia de Sacramento, a colônia é invadida pelos espanhóis e devolvida no primeiro Tratado de Limites, que é o Tratado de Lisboa, assinado em 1681. Os espanhóis deixam claro que a devolução da Colônia de Sacramento é uma devolução provisória, mas, por enquanto, fica assim. Durante a Guerra de Sucessão Espanhola, já no início do século XVIII, novamente os espanhóis invadem a Colônia de Sacramento e, ao final da Guerra de Sucessão, é assinado um acordo bilateral entre alguns países. Um desses acordos é o primeiro Tratado de Utrecht, de 1713, onde Portugal cede aos franceses as terras acima do rio Iapoque, que a gente conhece como Guiana Francesa, e 2 anos depois é assinado um outro Tratado de Utrecht, que é o Tratado de Utrecht de 1715, onde a Espanha, que havia invadido a Colônia de Sacramento durante a Guerra de Sucessão Espanhola, ela devolve a Colônia de Sacramento aos portugueses. Aqui a gente está falando de um período da história do Brasil onde há um deslocamento muito grande de colonos portugueses em direção ao território que era da Espanha. A gente vai ocupar territórios da região amazônica, da região centro-oeste, com diversas atividades, entradas, bandeiras, o bandeirantismo de apresamento de indígenas, de prospecção, a própria pecuária, que é uma atividade que se descola da economia açucareira e se torna uma atividade autônoma. E com essa ocupação, através do princípio do uti possidetis, os portugueses vão reivindicar junto aos espanhóis a posse sobre a região amazônica e sobre a região centro-oeste do Brasil. E é a partir daí que a gente tem a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750. Com a assinatura do Tratado de Madrid, os portugueses passam a ter a posse sobre a região amazônica, sobre a região centro-oeste, e fazem uma troca relacionada à Colônia de Sacramento. A gente volta a falar da Colônia de Sacramento. Ela é entregue aos espanhóis em troca de uma outra região, que é a região de Sete Povos das Missões. Quando a gente fala da troca entre territórios, a gente tem uma questão muito importante. A região de Sete Povos das Missões é uma região que vai gerar conflitos pela presença de jesuítas espanhóis que praticavam a pecuária na região e a presença de indígenas da tribo Guarani. Então, por conta dessa troca de territórios e de Sete Povos passar a ser território sob posse dos portugueses, os indígenas guaranis, liderados pelos jesuítas, vão iniciar um conflito contra os portugueses que a gente conhece como Guerras Guaraníticas. O próximo tratado já é na época do Marquês de Pombal, que é o ministro do rei Dom José I, assinatura do Tratado do Pardo. Pombal deixa claro que só vai devolver o território de Sacramento, só vai entregar Sacramento aos espanhóis, caso os espanhóis pacificassem a região dos Sete Povos das Missões. Então foi uma imposição feita pelo Marquês de Pombal. Depois a gente tem, em 1777, a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, assinado pela Rainha Maria a Louca. No Tratado de Santo Ildefonso, ela abdica da região de Sete Povos e da região de Sacramento em troca da ilha de Santa Catarina. Por último, a assinatura do Tratado de Badajoz, em 1801,
onde os portugueses ficam com a região de Sete Povos e entregam definitivamente Sacramento aos espanhóis. A gente pode afirmar, inclusive, que o Tratado de Badajoz ele é uma reafirmação do Tratado de Madrid e praticamente define os limites territoriais do Brasil, com exceção do território do Acre, que passa a ser aquisição do território brasileiro a partir da assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903. Lembrando que no Tratado de Petrópolis a gente compra o Acre, que era uma província boliviana, cede um pedaço pequeno do território do Mato Grosso aos bolivianos, pouco se fala sobre isso, e a gente promete à Bolívia que vai construir uma estrada de ferro